Oi. Boa tarde com Jesus a todos os irmãos aqui no santuário. Que Deus continue abençoando a cada um. Também através da internet. Deus abençoe a todos vocês que param nesta hora para participar deste culto, onde nós vamos ser ricamente abençoados. E também algumas igrejas podem até estar conectadas neste site, que é o www.tabernaculodafé.org.br, para compartilhar conosco estas bênçãos que teremos hoje. Nós vamos ler o Salmo 100, Salmos de número 100. E logo em seguida nós teremos o louvor, os destaques e algum trabalho que nós preparamos para esta tarde. Vamos ler então, Salmo de número 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Isto quer dizer que passam-se os tempos e a sua palavra não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão Luiz Estevão, vem cá fazer oração para nós, para iniciarmos os trabalhos desta tarde. Amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por estar aqui na Tua casa mais uma vez, por o Senhor ter nos proporcionado, Senhor, o prazer de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, participando, Senhor, de mais um companheirismo. Ó, meu Senhor, que o Senhor possa vir e nos abençoar muito mais do que o Senhor tem nos abençoado. Abençoe, Senhor, essa leitura, Senhor, que ela possa ser vivificada em nossos corações. Eu te peço e te agradeço por tudo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. O Senhor já pode ficar por aqui. Quem quiser louvar ao Senhor, vem aqui para a frente. Se você não puder, pode ficar assentado aí também. E vocês conhecem aquele corinho assim, ó. Jesus passando por aqui. Conhecem? No Encontro da Mocidade nós cantamos ele, viu? Vamos tentar cantar bonito novamente. Yeah.
pouquinho a letra. Ah, agora saiu. Vamos lá então. Quando o Jordão passarmos unidos, se entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, onde gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus o sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado a seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Deus o sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. A face adorada de Jesus verei, com a minha amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. Ai Jesus, minha luz, querer te salvar, pesando toda dor eu vou cantar. No Calvário ao pecador
Amém? Deus abençoe a todos vocês. E assentai-vos. Amém. Mais uma vez, boa tarde com Jesus a todos os irmãos e irmãs e todos, todos que participam através da internet. Estamos mais uma vez, mais uma tarde aqui no tabernáculo para esta reunião de companheirismo. É muito bom começar cantando, louvando ao Senhor. Eu estava vendo, irmão William, como aquela jovem lá atrás, quase no último banco aqui, vê se você vê ela, de azul. Consegue filmar ela? Ela está quase no último banco lá, uma jovem de azul. Levante a mão assim, ó. Ela não está entendendo o que é com ela não, né? O cabelo dela tá parecendo que é branco daqui, não tá? Olha lá, ó. Ei, mas aquela jovem, dá para filmar ela lá? Fica de pé. Ela estava cantando lá. Aí, ó. Mas que coisa, hein? É o espírito que é jovem, né? Ela estava cantando lá com todo o ânimo, com toda a força. Muito bom. É a irmã, eu só esqueço o nome dela, o primeiro, eu sei que é Camilo. Maria, irmã Maria Camilo. Que a senhora podia vir aqui na frente? Ela fez assim, eu não sei o que significa. Mas que coisa, né? Não, deixa pra lá, né? Não, enquanto ela vem, o pastor Jonas imita já, ó. Não. É quase impossível, né? Mas eu estava vendo por acaso vendo algumas coisas lá do Recanto e achei uma entrevista que o pastor Joaquim fez com ela, né? No ano de 2000 e... A senhora lembra? 7, 8, 9, não sei, acho, por aí, né? E aí ele dizia com todo amor assim para a senhora, a senhora lembra as palavras que ele... Não lembra, né? Mas ele dizia mais ou menos assim, né? Que amava estar perto da senhora. E uma coisa muito interessante é que ele disse assim... eu podia estar aí voando pelo Brasil inteiro, pregando em outros países e no mundo, né? Para baixo e para cima, mas eu amo mesmo é ficar perto de gente igual a senhora, né? E irmã Maria, a senhora, como que vai ser mês que vem? A senhora vai? Em nome de Jesus. Vai para o Recanto, né? Vou. A senhora trabalha lá há quanto tempo? Já assim, ajudando, né? Desde o início, irmão. Já tem muito tempo. Muito tempo, né? Ali. E o que a senhora sente assim? Fala da alegria que é, não é? Servir o povo de Deus. É verdade. A senhora gosta de fazer comida para o povo de Deus? Nossa, eu tô servindo, servindo a noiva, né, irmão? É maravilhoso. Ocitocina pura, né? Com certeza. E aí vocês fazem a comida, aí depois, toda cozinheira gosta, não gosta? De ouvir assim, nossa, a comida estava uma delícia. Só que quem faz é as outras, eu só ajudo, né? Ah, a senhora... Só ajudo. Ah, tá, mas as cozinheiras acaba fazendo também, sim, né? Sim, É um time, né? Um grande time. Com certeza. Da equipe das cozinheiras. Às fazemos vezes parte. uma não cozinha, mas dá assistência para que elas possam cozinhar. E isso é muito importante também. É verdade. A idade da senhora? Se a senhora quiser responder, tá? Eu tenho 77. 77 anos. Senhor? Assim, é só porque eu lembrei que no ano passado, né, mesmo com assim, uma dificuldade, né, que a senhora estava enfrentando com a filha, né? Filha. E mesmo assim,
A senhora Estava lá. topou ir mesmo e foi mesmo. Fui, e graças a Deus foi uma benção, foi maravilhoso. Deus me deu graça, esforçou a minha coragem, eu venci, nós vencemos as lutas, né? Graças a Deus. Amém, maravilha. O pessoal que faz filmagens lá no Recanto dormiram no ponto ano passado. Eu passei ali entre a cozinha e aquela área onde as irmãs preparam as verduras. E elas estavam cortando verduras e fizeram um coral lá. Aquilo ficou muito bonito, ficou muito destacado, cantando e preparando as verduras, né? E me parece que a sua filha partiu para o Senhor, ela se reconciliou, tomou, parece que 2 ceias, né? Foi, E logo em seguida ela partiu. partiu. E a irmã Maria, se eu não estou enganado, vem, não vem, ela decidiu não vir para o sepultamento? Exato, a senhora ficou lá? Não, eu fiquei lá porque ela estava na UTI, né? Estava muito mal. Aí eu falei, eu não vou poder fazer nada, então quem faz é Deus. Então nós vamos ficar aqui orando. Aí nós ficamos orando lá, né? Orando e trabalhando. Orando e trabalhando. E quando ela veio a falecer, a senhora veio? No sábado, que eu vim, nós estávamos chegando em Itaúsu, quando eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. Ah, tá, muito bem. Aí nós já chegamos, já foi direto para o velório dela. A irmã Gleiciana é filha da senhora? Ela é minha sobrinha. Sobrinha, né? Filha da minha Está irmã. no sangue, né? Sim. É gente que gosta de servir a Deus. Deus abençoe Graças a Deus. a Amém. irmã Maria. Amém. Mas esse ano eu vou remedar Jaó perto da É. senhora lá, viu? Irmã Maria, a senhora Glória a Deus. tem um hino aí para cantar? A senhora canta, né? Eu não canto. Canta, eu já vi a senhora cantando. O pastor Jonas viu, ué. A senhora cantando lá. Se queres viver na eternidade, é preciso crer num Deus de verdade, se arrepender de tanto pecar, pra quando morrer tu irás morar no eterno lar. É Cristo quem diz crer em Deus, também crê em mim que sou eu vou para o Pai preparar lugar para vocês descansar. A vida no mundo é cruel e o homem sem Deus é um réu, mas crendo em Jesus ele vai morar lá no céu. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Maria. Maravilhoso, hein? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Maravilha. Vamos então para os destaques, as participações, através, né, para os irmãos de outras cidades, através do número 629-8260-9690. Vocês podem enviar os seus destaques. Lembrando que são destaques de cultos que aconteceram aqui durante a semana, né? Às vezes envia um parágrafo bem grande, aí não dá tempo de ler, ou então a pessoa só manda o parágrafo, né? Dedica o parágrafo tal, aí acaba que não dá tempo de ler. Então, envie o seu destaque sucinto, objetivo, através deste número, né? 629-8260-9690. Mas antes,
Vamos começar por aqui? Vocês aí veem, né? E vamos começar com os irmãos que estão aqui, né, no tabernáculo, estão aqui no santuário. Pastor Joaquim, mensagem vontade permissiva. Quando fazemos a nossa vontade e não a de Deus, o prejuízo é nosso. Se você sair da igreja e voltar a viver com pessoas que estão falando mal do profeta, da igreja, doutrina, e estás saindo junto com aquela pessoa, aquela opinião daquela pessoa, você está junto com ela. Se você sai com pessoas que falam mal do profeta, você vai acabar falando mal do profeta também. É isso, né, irmã? Deus abençoe. Pregação de sábado com o pastor Joaquim Gonçalves. Porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Hoje de manhã, pastor Joaquim Gonçalves. Deus julga pelo desejo do coração. Culto de sexta-feira, pastor Jonas Pimentel. Nascer de novo é quando Deus entra em você e traz a sua natureza para dentro do seu coração. Culto de oração do dia 29/5. Quem abre a boca para falar mal dos outros, xingar, falar palavras descaridosas, isso mostra o estado de espírito em que você está. Culto de hoje de manhã, pastor Jonas. O maior patrimônio que temos nessa terra é a família. Culto de quarta-feira, pastor Samuel Cassalho. Quando você aceita Jesus Cristo, tudo que ele tem vem junto. Culto de quarta-feira, pastor Samuel. Nós devemos ter a facilidade de ver coisas boas nos outros. Destaque do culto de sexta-feira pelo pastor Jonas Pimentel. Quando você faz a coisa certa na hora certa, inspirada por Deus, é sucesso. Culto de quarta-feira, pastor Samuel. Você foi feito assim para um propósito. Culto com os evangelistas ontem à tarde. Nós devemos tocar em Jesus com sentimento. Uma oração feita com sentimento é diferente. Escola Dominical, pastor Jonas. Todo prazer é associado a uma dor, mas o verdadeiro prazer é aquele que a dor vem antes. Culto de sexta-feira, pastor Jonas. A verdadeira riqueza é descobrir a vontade de Deus. Escola Dominical. Você não anula a vontade de Deus. Quem perde é você. Destaque sexta-feira, pastor Jonas Pimentel. Às vezes, as coisas de menos aparência são as que mais valem. Culto de hoje de manhã, pastor Jonas Pimentel. Todo prazer é associado a uma dor. Culto de hoje de manhã, pastor Joaquim Gonçalves. As pessoas têm muitos sonhos, que são para ser próprio juízo. Escola Dominical, pastor Jonas. O inferno aponta todas as suas armas para nós. As armas até podem acertar nosso corpo, mas não acertam a nossa alma. Tem um destaque aqui também do culto de sexta-feira, mensagem
Olhe, parágrafo 116, parte do parágrafo. Irmão Brana diz assim: somente o próprio Deus pode segurar a câmera dos seus olhos e permitir que você veja o que Deus é e qual é o seu propósito. Irmão Paulo, seu destaque. Destaque de hoje de manhã. Por isso Deus diz para as pessoas seguir os desejos dos seus corações, pois elas já rejeitaram a palavra de Deus, mas a vontade de Deus prevalecerá. Destaque da escola dominical de hoje, o pastor Jonas disse: você não anula a vontade de Deus, mas quando se faz a sua vontade permissiva, quem perde é você, o prejuízo é seu. Culto de quarta-feira, pastor Samuel Cassalho. Quando você é convidado, você tem que se servir do convite que Deus fez para você. Do pastor Samuel Cassalho. Nós temos que tomar a palavra de Deus como uma resposta. Destaque de domingo à noite passado. O que nos dá segurança não é a nossa perfeição, mas sim a perfeição de Deus em seu povo. Destaque de quarta-feira, pastor Samuel Cassalho. Não tome nada natural como resposta. Devemos tomar a palavra de Deus como resposta. Destaque de hoje de manhã, pastor Jonas. Todo prazer é associado a uma dor. O verdadeiro prazer é aquele que a dor vem antes. Destaque quarta-noite, pastor Samuel Cassalho. Devemos ter a facilidade de ver as coisas boas dos outros. Destaque da escola dominical de hoje de manhã. Você pode ganhar a sua família com o seu testemunho. Destaque da escola dominical, o pastor Jonas. Todo prazer é associado a uma dor. O verdadeiro prazer é aquele em que a dor vem antes. É melhor ter a dor antes do prazer, porque quando o prazer vem antes, a dor vem depois. O maior patrimônio que podemos ter aqui é uma família. O que devemos ter é o amor de Deus. Destaque do pastor Jonas hoje. Deus vai te julgar pelo desejo do seu coração, que está no seu coração. Bem, temos aqui muitos destaques também. Vamos começar aqui pelo irmão Pedro Henrique de Goiânia. Todo prazer vem acompanhado pela dor. Foi um destaque já bastante citado. Não posso ter a igreja que teve no Pentecoste, mas deixe eu ter apenas uma migalha. É o destaque do programa de hoje de manhã. O irmão Davi, da cidade de Vargem Grande do Sul, São Paulo, destaca sexta-feira. Temos experimentado decisões que têm sido um fracasso, porque não foram decisões inspiradas por Deus. A irmã Carolina Salles, destaque também de hoje de manhã. Quando você diz que tem o Espírito Santo, então você vai pagar o preço por essa declaração. É uma verdade. Deus vai te julgar pelo desejo do seu coração, é o destaque do irmão Lucas Novaes, lá de Irecê, na Bahia. Irmão Emerson, de Uauá, na Bahia, destaca quarta-feira. Devemos tomar a palavra de Deus como a nossa resposta. O irmão Vitor, daqui de Goiânia, destaca o programa de rádio da sexta-feira. Através de um Espírito, somos todos batizados em um astronauta, que é Cristo.
Você está resplandecendo a mensagem de Elias. É o destaque do irmão João Paulo, de Jaú, São Paulo. A irmã Letícia, aqui de Goiânia, sempre, né, está aqui nos companheirismos, hoje enviou aqui a sua participação. Deus não muda seu parecer, ainda que Ele te abençoe, Ele deixará que você faça a sua vontade permissiva, mas Ele não muda a sua palavra por você. A irmã Débora de Brodowski destaca, né, do culto de quinta-feira: Deus não deve estar contrariado com você, mas o diabo sim deve estar contrariado com você. Destaque de hoje de manhã, esse é o destaque que a irmã Sara Chalém, lá de Jacobina, na Bahia, enviou. O maior patrimônio que temos aqui na dimensão humana é a família. É um grande destaque, né? A irmã Luziene de Palmas destaca hoje de manhã também o mesmo destaque. O maior patrimônio é a família. E quando você faz a coisa certa, por inspiração de Deus, na hora certa, no momento certo, vai ser sucesso. Destaque de sexta-feira. A irmã Nilma de Paraty, Rio de Janeiro, destaca o culto de sexta-feira com o pastor Jonas. Quando se faz algo por inspiração de Deus, é um sucesso. Terça-feira, pastor Joaquim Gonçalves: na medida que medimos os outros, seremos medidos. Destaque da irmã Marlúcia, lá de Caiapônia, irmão Gabriel, também lá de Caiapônia. Deus não abandona o homem, mas é o homem quem abandona a Deus. A irmã Jéssica de Porangatu: nós devemos olhar para Jesus Cristo, que foi levantado no Calvário por nós. Destaque de quarta. O irmão João Alves, lá de Arapoti, no Paraná: todo prazer está associado a uma dor. Vigie para que seu prazer seja depois da dor. Destaque da escola de hoje. O irmão Samuel Gomes e família estão lá na Suíça. Boa tarde com Jesus. Não anulamos a vontade de Deus. Quem perde é você. Amém. Deus te abençoe, irmão Samuel. Irmão Kelvin, também de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Destaque também da mensagem vontade permissiva. Deus vai te julgar pelo desejo que há no seu coração. E também o destaque com o pastor Jonas: o verdadeiro prazer é aquele que a dor vem antes. Irmã Sara Carbone: o prazer antes da dor não é benefício. E irmão Mateus, Verônica e Levi, eles são lá de Maragogi-Pinho, na Bahia. De todas as formas, a vontade perfeita de Deus será cumprida nos eleitos. Esses são os destaques dos irmãos, né, que enviaram. Eu ia dar um destaque, mas acho que ele já foi bem falado, né, bem dito, né, bem falado, sobre o prazer e a dor e o prazer, né? Há prazeres que são momentâneos, depois que você tiver ele, você vai ter dor, né? Dor de cabeça, muita dor. O pastor Joaquim pregou uma vez que ele, nunca esqueço desse destaque, acho que nós já rodamos aqui, sobre colocar a sua vida eterna em jogo. E ele diz: por 5 minutos de prazer, você perde a sua vida eterna. Então, cabe a nós pensarmos nisso. É melhor a dor e depois o prazer do que um prazer e depois a dor, né? E chegaram aqui mais dois, irmão Juanito de Umas: nada do que nós fazemos para Deus fica em vão, Ele vê o nosso esforço e é somente. Quer dar destaque? Não, é somente um exemplo em cima disso que você disse aí. A mulher sofre uma dor muito grande, muito mesmo. E depois ela tem um prazer incontável. Não tem como ela explicar como é aquela satisfação, aquele amor que ela expressa. É o parto. Durante a gestação ela sofre muitas dores, contrações, e vai chegando o momento
daquela criança nascer, essas dores intensificam. Mas quando aquela criança vem à luz, ela esquece toda a dor. Acho que nós cantamos esse hino agora, né? Desprezando toda dor. Então a mulher, logo que ela tem essa criança, a satisfação dela é tão grande que ela esquece toda a dor que ela passou. E nós vamos ser assim também. Quando nós chegarmos lá do outro lado, não vai haver lembrança nenhuma do que nós suportamos aqui. E o que suportamos é pela graça. Boa lembrança, né? Chegou aqui mais um destaque. Irmão Jonas, lá de Tucuruí, no Pará. Você não deve tomar a resposta dos sentidos, da visão natural, da dor, do intelecto. Não devemos tomar como resposta o que as pessoas falam. Devemos tomar a palavra de Deus como resposta. São muitos destaques. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram. Vamos para o hino com o irmão Mateus Garcia. Eu tenho um amigo. Cante. Bastante na estrada, eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu não tenho medo, todos meus segredos pra ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Neste momento recebo alegria, eu saio com ele falando assim: este amigo não troco por nada, nem que eu sofra bastante na estrada. Eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu não tenho medo, todos os meus segredos pra ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Deus abençoe, irmão Mateus. Eu tenho um amigo, foi o hino que ele cantou, né? E nós vamos ter também, hoje nós vamos continuar, né? Ter um assunto aqui. E vamos ter também, não é, irmão William? Domingo, você que vai dar a notícia aí. Você que deu a ideia, agora você dá a notícia. Domingo que vem, como que é o companheirismo? Bom, domingo que vem, atendendo a pedidos meu, né? Atendendo a um pedido, pastor Jonas. Atendendo a um pedido, na verdade. Ele vai contar algumas histórias de... Mas todos concordaram e gostaram, viu? Da ideia. Eu acho que sim, né? Quem não gostou, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Então, quer dizer que
todos gostaram. Então, no próximo domingo, o pastor Jonas vai ocupar a maior parte do tempo do companheirismo com algumas histórias do ministério. As missões, coisas que ele enfrentou durante essas jornadas que ele teve aí no Mato Grosso, Rondônia, até Manaus e até a África. Na África pode ter algumas histórias boas também, né? E é isso, domingo que vem, quem puder vir, venha, que presencial é melhor, você consegue ter mais o calor do povo. Né? Nós deixamos para domingo que vem, porque como essa semana foi feriado, então pode ser que tem muita gente, às vezes, viajando e queria estar, né? Então, todos, né, são convidados, toda a igreja. Já pensou a igreja cheia num companheirismo? Dá para crer numa coisa dessa? Você crê? Se credes, verás a glória de Deus. Vamos pedir oração de todos os jovens aí, para a igreja estar cheia. Se não tiver cheia, pelo menos muita gente participando. Às vezes o companheirismo se torna cansativo, até você chegar. Depois que você chega, parece que você recebe um vigor, um ânimo novo. Então, muita gente prefere o descanso, né? Mas venham, vocês vão ver o quanto é bom estar aqui. É participativo, quem quer participa, então é o momento que a gente tem, que a igreja tem de poder participar com algum destaque, algum comentário. E é isso. Eu brinquei assim de igreja, mas a gente sabe que muitos não podem, né, estar no companheirismo, não dá, a gente respeita a condição, né? É só uma brincadeira. E muitos são os que participam pela internet. E muitos jovens também não têm condição de vir sozinho para a igreja. E depende dos pais. E às vezes os pais não podem vir tão cedo. Então é compreensível também a ausência de alguns. Sim, é isso aí. Me perdoem, né, pela brincadeira. Mas vamos então para o assunto. Continuação, né, deste bom assunto que nós tivemos sobre hábitos, costumes, que coisa. Sabe qual que é o melhor companheirismo para quem faz e para quem escuta e para quem prepara? É aquele que todos aprendem, não é? E eu aprendi, irmão William, aprendi coisas, não é? Nós conversamos aqui coisas. Eu achei muito interessante o testemunho da irmã. Ela não está aqui, né, falando disso, mas ela disse assim: eu tenho o hábito, não é, de ouvir a web rádio enquanto eu estou indo para o trabalho, para o curso. Então, eu gostei daquilo, não é? Eu gostei daquilo. As pessoas, nós temos aí a web rádio 24 horas por dia, tem tanta coisa boa para nós ouvirmos. E o testemunho dela serviu para outra jovem. Isso que eu ia falar. Outra jovem tomou isso, né? Tomou isso como exemplo e fez assim. E tantas outras coisas. Nós falamos aqui, né, de orar pela alimentação. Aí o irmão falou assim: essa semana eu fui comer no restaurante e lembrei daquilo, né? E orei. Então isso é maravilhoso, né? Porque é algo que nos ajuda. Tem que nos ajudar, né? Vale lembrar, irmão Leandro, que por mais que você pense que você está aqui assentado no banco, não participa, às vezes por conta de uma timidez, ou por não ter tanta facilidade assim, de falar ao microfone, mas todos vocês podem ser um exemplo para alguém. Então sempre o seu testemunho, alguém vai estar observando. Por mais que a gente pense que não, mas cada passo que você dá, primeiro Deus está te vendo. Segundo, você pode estar vendo por uma pessoa que você não esteja vendo ela. E se você tiver bons hábitos, bons costumes, aquela pessoa vai admirar. Pode ser que ela não diga nada. E não só as pessoas aqui dentro. No mundo aí fora, quantas vezes que você não recebe essa frase, né?
creio que muitos aqui já receberam. Você é crente, você tem um jeito diferente. Então, os costumes cristãos, os hábitos que nós temos, herdados do Espírito que habita em nós, faz com que essa diferença seja vista lá fora. E é o que Jesus disse, que como nós somos luz, nós temos que brilhar no mundo, em meio às trevas. Lá fora, trevas. Mas quando você chega no ambiente, a sua luz tem que resplandecer. Tem até um destaque que o pastor Joaquim Gonçalves disse nessa semana. Assim, a gente fala do pastor Joaquim Gonçalves como se ele estivesse no nosso meio ainda, né? Mas ele está, porque a mensagem dele não morre. E nós somos muito abençoados com ela. E ele disse o seguinte: o espírito que você dá lugar é o espírito que vai contagiar a atmosfera daquele ambiente. Então, se você chega num ambiente e você tem o Espírito Santo consigo, aquele ambiente, se tiver tendo alguma conversação errada ali, ele pode mudar. Porque nós temos dentro de nós a possibilidade de criar um mundo. Aonde você for, você cria o seu mundo. E a atmosfera que você gera contagia todas as pessoas ao seu redor. Isso nós temos que observar, porque lá fora nosso telhado é de vidro. Se você não dá um bom testemunho, a pedra vem. Irmão William, e nós temos que tomar muito cuidado realmente, porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, e essas más conversações, elas dependem de uma coisa muito imprescindível. Uma conversação nunca é sozinha. Uma má conversação, ela nunca é com a parede lá, com a cama, com o travesseiro. Essas más conversações sempre advêm, às vezes, de companhias, más companhias, que às vezes as pessoas adquirem, e ao adquirir essas más companhias, elas adquirem também más conversações. Aprendemos aqui, isso eu aprendi. Às vezes a má conversação começa de uma boa conversação. Aí quando você dá lugar, a má conversação começa. Isso vale a pena ser lembrado, né? O irmão Leandro Gabriel deu um exemplo, sim, acho que na cabeça da taxinha. Não é falando mal não, mas o fulano, a fulana. Então, cuidado, as más conversações, as más companhias corrompem os costumes. Vamos. Ainda nesse assunto, o pastor Joaquim disse uma vez na mensagem assim, às vezes a pessoa quer contar um erro da outra e diz assim: vamos orar por ele? Vamos orar por ela? Fulano fez isso e aquilo, mas na verdade aquilo não tem nada de espírito de oração por trás, né? O que ele quer é arrumar algum jeito de pincelar para ele falar, né, o que ele quer. Justificar a má conversação, né, irmão Leandro? E vamos então ouvir o pastor Joaquim Gonçalves. Ele vai falar um pouquinho sobre as companhias corromper os costumes. Vamos ouvir. Então, dependendo muito das companhias que a pessoa adquire, ela já começa a abandonar costumes que de fato não eram doutrina, não eram obrigatórios. Mas eu digo, qual é a doutrina que existe para viver com más conversações? Ora, a má conversação pode ser uma linguagem obscena, pornográfica. Isso já nem se conta. Mas quando você faz menção do nome alheio, você está fazendo uma má conversação. Quando você vai tocar no nome de uma pessoa, particularmente, você devia lembrar disso. E quem vai ouvir também devia se lembrar disso, porque a má conversação corrompe os bons costumes. Porque se é um caso que você tem certeza, confiança naquilo, tem um meio correto de tratar daquilo. Não é certo?
Mesmo em casa, existem os meios corretos. A má conversação, ela pode te deixar em maus lençóis. Eu posso até dar um testemunho próprio. Quando eu vim para a igreja, eu vim com um pensamento, o seguinte: eu vou e o que fica para trás é passado. Então, alguns amigos ainda queriam uma certa amizade, porém eu já sabia que não dá certo. Essas amizades antigas, elas poderiam corromper os costumes que eu ia adquirir com o passar do tempo e que hoje eu tenho, e que cada um de vocês tem. Tantos jovens aqui que nasceram na igreja, não conhecem o mundo, e o bom é não conhecer mesmo, porque você não precisa de nenhuma experiência lá fora. A experiência que você deve ter é com Cristo. Então, quando você tem amigos no mundo que não respeitam a sua doutrina, a sua fé, é melhor que você não tenha. Porque mais cedo ou mais tarde, alguma conversação vai tentar corromper algo de bom em você. Falando nisso, o pastor Jonas hoje ele citou algo sobre isso, eu creio que encaixa nesse assunto. As más conversações lá nos salões de beleza, antes da noiva vir ao casamento, do noivo vir ao casamento. Pouco tempo, às vezes, né, pastor Jonas? Com pouco tempo, tanto aprendizado, tantos princípios, e às vezes com pouco tempo ali, em más companhias, em companhias erradas, aquilo se corrompe, se deixa usar maquiagem, se deixa usar tanta coisa, corrompendo os bons costumes. O irmão Brana fala sobre isso, e é muito interessante, como nós temos que tomar cuidado com os maus hábitos, porque o diabo, eu lembro de ouvir assim, às vezes os filmes, desenhos, querem representar o diabo como um bichinho assustador, com chifres, algo que dá medo, e o diabo ele não é assim, ele não dá medo. O diabo ele é manso, ele vem de mansinho, ele vem dizendo, ele disse para Eva, né? Ele falou assim: não, mas pode comer que você será como Deus. Então ele vem tentando mudar aquilo que Deus disse, para te dizer que não tem problema, que isso é normal, que o mundo está fazendo daquela forma, e na verdade é ali que ele vai corrompendo os bons costumes. Você vê que o pastor Joaquim falava que o problema não está na picada do sabiá por fora, é o bicho lá dentro do fruto que ele corrompe, ele corrói e ele destrói aquele fruto e deixa ele ruim. Então temos que tomar muito cuidado, porque o diabo ele é sorrateiro e ele vai aos pouquinhos ele vai tentando roubar os bons hábitos e trocá-los por maus hábitos. Antes de chamar vai ser o próximo flash, né? Você falou de desenho. Eu lembrei aqui que domingo passado nós estávamos falando sobre o costume da alimentação. E alimentação espiritual, alimentação física, natural. Um irmão mandou uma mensagem para nós. Nós estávamos falando sobre não comer alimentos que são sacrificados a ídolos, né? Nós falamos sobre isso. Quando você sabe que aquilo foi sacrificado a um ídolo, foi feito com o propósito de uma festa idólatra, qualquer coisa do tipo, então você não comer daquela comida, não ir naquele lugar. E então nós recebemos essa mensagem deste irmão falando sobre isso. Isso, bem lembrado. Comida sacrificada. Então, você não deve comer. Agora, o que essas crianças de hoje estão vendo? Que desenhos eles estão assistindo? Quantos desenhos animados, né? Passa no celular, na televisão. Quantos desenhos desses que são sacrificados a ídolos que nossas crianças às vezes estão vendo? Ou até mesmo nós, o que nós estamos vendo no celular que são sacrificados
coisas que são sacrificadas a ídolos, e nós não tomamos esse conhecimento. Gente, é muito grave, é muito perigoso apanhar um espírito e não conseguir sair dele facilmente vendo essas coisas. O irmão Brana diz que apanhou um espírito ouvindo um pregador através do rádio. O irmão Brana era profeta. Quem somos nós comparados ao nível de unção que o irmão Brana tinha? Agora, vamos arriscar também? Acho que nós temos que filtrar muito mesmo o que nós vamos deixar nossas crianças verem. É perigoso. O Senhor é pai, eu serei um dia, cada um, se Deus não tardar, cada um nós seremos pais e mães, e as moças serão mães. Então isso é muito, tem que ter muito cuidado. Irmão Brana fala na mensagem assim, que muitas mães estão deixando seus filhos verem televisão, ao invés de estar lendo a Bíblia para elas. Então, o mundo hoje, você anda um pouquinho, em qualquer lugar que você anda, você vê crianças lá com o celular na mão, intertida, enquanto a mãe está mais ocupada, fazendo outra coisa que lhe convém. Então, são hábitos que às vezes nós temos que começar a pensar, desde muito antes de casar, de conhecer, às vezes até um namorado, você já começa a pensar assim, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu quero tomar este cuidado, de dedicar tempo ao meu filho para ler a Bíblia, para ensinar as histórias da Bíblia, e isso é gratificante, é bonito. Hoje eu perguntei para uma criança, cantei um pedaço de um corinho para uma criança, falei que aquele corinho fala assim, ó, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Aí a criança virou para mim e falou assim, essa história de Moisés, estava lá numa árvore, e a árvore pegava fogo, mas não queimava. Aí eu peguei e falei assim, tá vendo? Isso são bons hábitos, isso são bons costumes. A Bíblia é muito clara, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Esses aprendizados, esses costumes que são ensinados às crianças quando elas são pequenas, isso é valiosíssimo. Nós temos também o costume de, sempre que sobra um tempinho livre, começar a olhar no celular, né? Aí a gente começa a olhar no celular. Dentro de casa, o que acontece? Falo por experiência própria. Às vezes tem que cortar na carne, né? Os nossos filhos querem o celular porque veem a gente com ele na mão quase que o tempo todo. Então, o que a gente tem que analisar nesse aspecto? Diminuir o uso de celular na presença das crianças. Só assim eles vão acabar não gostando tanto. Porque, como dizia o pastor Joaquim Gonçalves, isso aqui é uma das bestas do Apocalipse que nós estamos carregando no bolso. Quão perigoso isso pode ser para as nossas crianças. E às vezes o pai ou a mãe faz do celular uma babá. Entrega o celular, deixa a criança à vontade, não está filtrando o que ela está vendo. Então, nós temos que nos privar do uso do celular perto das crianças, porque senão, o que vai ser delas? Tinha algo ali, a pior, o senhor pode citar aí. Eu li algo que não é tão novo, tão recente, eu fui ali para ver se eu via a data, não consegui. O autor diz que a pior droga atual é celular. E já é considerado doença. Já é considerado doença, né? Inclusive, já tem tratamento para quem é dependente de celular. Já pensou? O diabo, vamos dizer assim, o inimigo, ele é muito esperto. Eu estava pensando, porque é o seguinte, a televisão, com a irmã Brana fala muito sobre a televisão, né? Mas a televisão você não leva para qualquer lugar, correto? É difícil, né? Ele fala da televisão, era o que tinha na época, né? O pastor Joaquim mostrava isso. Mas a televisão ficava lá,
na parede, era difícil de levar. Agora o celular, já pensou tanto que ele foi esperto? O celular está no bolso, você leva para qualquer lugar. Hoje, quase que você já pode ter internet em qualquer lugar do mundo, né? Essa aparelhagem nova. E você pode estar lá no meio do mato com uma ótima internet. É árvore da ciência, do bem e do mal, né? E cabe a nós termos o discernimento para nós entendermos, filtrarmos aquilo que bate com a nossa fé, não é? Aquilo que não choca com a nossa fé. O irmão Nésio até me falou de algo que eu achei interessante. O senhor comenta aí? Boa tarde. Falando sobre hábito, costume, eu aprendi um hábito de, quando eu vou levar a minha companheira no médico, eu levo a mensagem, porque muitas das vezes a gente ganha um chá de banco 2 horas, mas passa rápido se você levar uma mensagem e começar a ler, e desperta curiosidade nos que estão próximos, porque ele vê a capa, fala, eu já ouvi falar desse homem do programa, esse aí é o irmão Brana. E outra coisa, irmão William, que você estava falando sobre criança, quem for lá para o recanto pode fazer essa experiência. Pega um espinho de tucum, novinho, você entorta ele do jeito que você quiser, que ele não quebra. Mas não deixa ele endurecer, não. Que ou ele vai quebrar ou ele vai furar seu dedo. Da mesma forma é a gente com as nossas crianças. Se você ensinar ele pequenininho, culto doméstico, ler a Bíblia, contar historinha, como o irmão estava falando, ele vai ficar durinho com aquilo, com aquela formação, e vai seguir ele para o resto da vida, porque é uma promessa que a gente tem. Deus abençoe. Amém. Então, olha aí, vai para uma sala de espera, né? Leva a mensagem. Eu já estava lendo, e uma moça me perguntou, o que é isso aqui? O que você está lendo? E eu falei para ela, estou lendo a mensagem do profeta, falei para ela, era a mensagem amor. Já estava toda riscada, toda, e aí eu falei para ela, eu vou te dar de presente. Mas dei com dó, sabe? Porque estava riscada, estava marcada, já tinha anotado tanta coisa, mas quem sabe, né? Quem sabe daqui anos eu encontro e ela fala assim, olha a mensagem, né, que você me deu. Então, é algo importante, são bons hábitos que adquirimos também. Vamos ouvir mais um hino com o irmão Marcos André. Eu creio em meu Deus. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais
de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu quero ser mais de ti. Muito bom, Deus abençoe, irmão Marcos André. Nós falamos um pouquinho sobre televisão, vamos ouvir agora o nosso pastor, saudoso pastor Joaquim Gonçalves, também nos dar algumas orientações, algumas palavras de sabedoria sobre isso. Vamos lá. Na televisão a pessoa está ouvindo má conversação o dia inteiro, qualquer hora que liga. Qualquer hora que liga. Com exceção de pouquíssimas coisas. Você vai encontrar uma receita culinária, uma orientação para a saúde, qualquer coisa assim, mas é uma raridade. É muito pouco tempo deles aplicado na televisão, com matérias que seriam realmente edificantes para as pessoas, para os indivíduos, para os lares. Então aquilo que não edifica é mal, corrompe. O que não edifica destrói. E Paulo está dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. Então arrefece a pessoa na fé, desacredita, põe aquela pessoa para desacreditar naquilo que ela respeitava tanto. A televisão é uma má conversação o tempo inteiro. E o irmão Leandro disse muito bem, a televisão ficou, por mais que ela tenha ficado mais fina, mais compacta, mas ela ainda não pode ser transportada. Aí Satanás, com todas as suas artimanhas, ele vai mudando, ele vai aperfeiçoando, ele troca da televisão para o celular, aí ele fala, tira da novela e chama de série, e aí ele vai mudando assim os nomes, vai contornando, falando, não, agora é novela, é filme bíblico, é novela cristã, novela evangélica, tem lá, separa lá na frente, na clínica para poder ser atendida, e quando é fé passa lá na televisão lá, descubra nos próximos capítulos o que vai acontecer na travessia do Mar Vermelho.
você fica pensando, né? Vamos ler a Bíblia, que é muito mais fácil da gente descobrir o que vai acontecer. Quanto tempo está escrito aquilo ali, e as pessoas ainda hoje fazendo mistério sobre o que vai acontecer na travessia do mar. Veja, por que não somos uma denominação? Parágrafo 118. Agora observe, estes são seus hábitos. Está falando dos hábitos do mundo isso. Você vê que há alguns anos atrás, a Igreja Católica era a única igreja que tinha permissão para ir a um cinema. A Igreja Metodista nem pensaria em tal coisa. E todas aquelas denominações, não, isto é obra do diabo. Bem, eu gostaria de saber o que aconteceu. Sim, Senhor, eu coloquei aqui na frente, acostumar-se com o mau hábito. Vai tornando comum, vai tornando normal, vai se normalizando, o mundo vai normalizando os erros, vai normalizando os maus hábitos, a ponto de que aparentemente tem hora que não parece mais que aquilo é errado, parece que já está normal. E isso me leva a pensar em uma outra coisa, irmão Leandro. Eu vejo a história de Daniel ali, e ao contrário deste exemplo, ele tinha bons hábitos. Daniel, ele orava, olhando para Jerusalém 3 vezes ao dia, ele tinha aquele hábito, ele tinha aquele costume. E foi esses bons hábitos que gerou a ira nos seus inimigos, né? E exatamente. E aí, ele foi feito um decreto que impedia ele de ter que deveria impedir ele de ter aqueles hábitos. E aí eu fiquei pensando, hoje é fácil nós termos bons hábitos, termos bons costumes, usar a saia, o cabelo comprido, as irmãs usam saia, cabelo comprido. E o dia que for baixado um decreto que vai contra os nossos costumes, vai contra os nossos princípios, vai contra os nossos hábitos. Porque se nós vamos relaxando, nós vamos deixando ir de qualquer jeito, vamos deixando ir e vai normalizando tudo, cinema, série, novela, vai tudo normalizando, maquiagem, tudo vai se normalizando. E quando chegar o aperto? E quando aquilo ficar difícil? O que vai nos proteger? O que estará por nós? Porque se nós não estamos por Deus, quem que estará por nós? Estaremos sozinhos. E o irmão William bem disse, foi aquilo, os bons hábitos de Daniel, que causou a ira dos inimigos, mas foram os bons hábitos de Daniel que livrou ele da cova dos leões. Eu creio que se Daniel tivesse deixado para orar lá na Babilônia, só quando ele estivesse dentro da cova, aí às vezes não resolveria. E às vezes nós queremos agir assim, né? Irmão Leandro Gabriel falou, bom dia Deus, boa noite Deus, é só rapidão. Irmão Brana fala, né? Irmão Leandro Gabriel relembrou isso. Às vezes entramos nesse hábito de falar apenas com Deus quando precisamos. E Daniel não. Daniel, ele teve este hábito firme, mesmo em terra estranha, de não mudar os seus princípios, não mudou os seus hábitos, não mudou os seus costumes. E isso, eu garanto, isso foi o que salvou ele lá na hora que ele estava na cova dos leões. Lá ele orou, mas é porque ele já tinha uma relação íntima com Deus, ele já tinha uma relação criada com Deus, do seu hábito de ler a Bíblia e de orar, de ler a Bíblia, não, de orar lá na Babilônia. Irmão? Lembrei da história que o irmão Brana conta daquela mulher que estava no navio, e ela, o costume de orar, o costume que ela tinha de orar, ela foi entrar naquele navio, ela orou antes. E no meio de uma tempestade, ela lá estava tranquila, toda tranquila. Aí o capitão olhou para ela. Primeiro o capitão disse, orem todos, porque nós vamos enfrentar uma tempestade terrível. E todos oraram e ela ficou ali na dela. Uai, o capitão pensou, por que você não está orando? Não, eu já orei. Antes de entrar aqui, eu já orei, eu não preciso de orar agora. Não é na hora da tempestade que eu tenho que orar. Não é na hora que eu estou vendo os leões vindo para cima de mim que eu tenho que orar. Eu tenho que me preparar com a oração antes deles virem. É assim que nós temos que nos conduzir. Orar enquanto tudo está bem. Porque quando Daniel foi jogado lá na cova,
os leões já estavam com a boca fechada, porque se ele tivesse deixado para orar na queda, a hora que ele chegasse lá embaixo, os leões já tinham consumido. São boas lembranças, né? E tantos outros personagens também. Para nós finalizarmos este assunto, eu gostaria que vocês abrissem aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22. Vamos a partir do verso 22. Este capítulo, né, do apóstolo São Paulo fala bastante também sobre costumes, sobre hábitos. Afinal de contas, o tema do capítulo é: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, vamos ler ele todo, não é? Vamos ler a partir do 17, e aí eu vou só ler, nós não vamos comentar por causa do tempo. O irmão Henrique já pode se preparar para cantar o hino, e aí a gente finaliza o trabalho. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim. Tudo que nós aprendemos, né, nestes 4 domingos que estamos tratando sobre o assunto, vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira. É um péssimo hábito, não é? O irmão Brana falou mais ou menos assim, né? Eu prefiro estar com um bêbado, prefiro estar com um bêbado do que com um mentiroso. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Ouvimos muito sobre as más conversações, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, tem gente que tem o hábito de conversar mais gritando, né? Blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos
da desobediência. Filhos da desobediência. E vamos terminar no versículo 7. Portanto, não sejais o seu companheiro. Que coisa, hein? Não sejais companheiros dos filhos da desobediência. Bom, Leandro, eu gostaria de finalizar com isso aqui. Deus no Velho Testamento era Deus sobre nós. Deus manifestado em Jesus era Deus conosco. E hoje é Deus em nós. Então, o irmão Brana fala assim, falando sobre Jesus. Ele não é nada menos do que Deus Jeová habitando no nosso meio, porque Ele criou o pão e Ele tinha os hábitos de Jeová. Jesus tinha os hábitos de Deus. Se Deus hoje mora em nós, se antes Ele estava conosco e hoje Ele está em nós, nossos hábitos, nossas maneiras, nosso agir tem que ser nada menos do que os hábitos de Deus expressos em nossa vida. Mensagem Um Testemunho no Mar, parágrafo 34. E vamos ouvir o hino. Em fervente oração, é o melhor caminho para mudar os hábitos. Se você deseja mudar seus hábitos, mudar alguma maneira, mudar algo em sua vida, melhorar a cada dia, esteja em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então,
sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Graças a Deus que nós temos esta via, a via da oração. Deus abençoe o irmão Brana Henrique. E chegamos ao final desse trabalho com o tema de costumes. E lembrando vocês que no próximo domingo nós vamos ter um companheirismo especial. Vai ser aqui dentro do santuário mesmo, não vai ser lá embaixo. Onde nós vamos ouvir boas histórias, onde nós vamos ouvir boas conversações através do pastor Jonas, com algumas histórias que ele tem, que aconteceu com ele em sua vida. Não percam o próximo companheirismo aqui. E eu tenho aqui um pequeno resumo sobre esse tema. Tem algumas folhas. Quem quiser pode pegar aqui comigo depois, não são tantas. Mas se acabar, você tira uma foto e guarda ela para você ler depois, estudar. É um resumo, né, de tudo que nós falamos. Isso. Quadro de bons costumes, e algumas coisas que não foi possível falar por conta do tempo, né? Bastante referências do irmão Brana, né? Para quem desejar pegar, tem aqui, né? Tem. Passe aqui e tem pega. Poucas, né? Mas vou ficar com uma aqui. Se você quiser, depois tirar uma foto ou tirar xerox entre vocês aí. Mas não tem tantas. E é isso. Então, vamos orar, agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa que tivemos. Senhor Deus, Pai Celestial, como é bom, ó Pai, ouvir os Teus ensinamentos, os Teus aprendizados, ó Pai. Isso é muito rico para nós, que possamos colocar em prática tudo que ouvimos e aprendemos, ó Pai. E que das nossas bocas saia somente boas conversações e aquilo que edifica o nosso espírito. E que deixemos o espírito feliz, ó Pai, com o que vamos falar. Abençoa o lanche de logo mais que vamos tomar, com ações de graças, ó Deus. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo isto que o Senhor tem nos proporcionado. E que nós possamos ter um maravilhoso culto a partir das 18 horas aqui no santuário, ó Pai. Pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saída para o lanche na porta 9 e diminuam o companheirismo lá embaixo. E às 18 horas, aqui no santuário, Deus os abençoe.